Bom dia, doutor Rosati, a todos os acadêmicos. Queria dizer que é um prazer poder participar dessa sessão. E o doutor Rosati me pediu para que falasse sobre tratamento na fase aguda de AVC, né, o que a gente tem de mais moderno, e é o que eu vou tentar resumir para vocês hoje aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, estão todos vendo direitinho? Está tudo certo? Bom, atendimento de emergência no AVC isquêmico. Tempo é cérebro, né? Esse é o título da aula, porque é exatamente isso que eu vou mostrar a vocês. Eu vou começar mostrando um caso real lá do nosso hospital, uma senhora de 80 anos, que tinha como fator de risco ser diabética, que no dia 3 de janeiro, às 13h30, ela apresenta um quadro de uma hemiplegia facio-braquial esquerda e disartria. Ela chega ao hospital às 3 da tarde, quer dizer, 1h30 depois. Às 13h20, ela é avaliada pelo neurologista, né, de plantão, e na escala de NIH, que é uma escala de incapacidade motora, quanto maior o ponto, pior, ela tem uma escala de 8, o que denota um AVC de moderada gravidade. A tomografia feita às 13h40 não havia hemorragia, uma tomografia normal, como é de se esperar nos casos de AVC isquêmico agudo. Ela, então, recebe o trombolítico venoso, que é o RTPA, às 3h59, então 59 minutos depois da sua chegada ao hospital, uma dose calculada de 50,4 miligramas de infusão, né? Durante a infusão, a gente recebe, então, o resultado da angiotomografia, que é feita no mesmo momento da tomografia, e depois da reconstrução, a gente vê que havia aqui um stop, onde está essa setinha verde, um stop em artéria cerebral média direita. Essa paciente, então, ela tem uma embolia aguda no segmento M1 da cerebral média direita. Às 17 horas, o RTPA termina de infundir, essa infusão é feita em 1 hora aproximadamente, e a gente percebe que o NIH dela flutuava entre 2 e 8, a hora melhorava, a hora piorava, por volta das 5h30. Então, por conta dessa não melhora dramática com o trombolítico e por conta desse stop, ela é encaminhada, então, às 18 horas, para a trombectomia mecânica, realizada, então, com desobstrução total do vaso. Esse aqui é uma tomografia de controle, ela é encaminhada para a UNE. No dia 4, o NIH, que era de 8, pula para 3, ou seja, menor. Ela acaba desenvolvendo uma infecção respiratória, 80 anos, internada no CTI, acamada. No dia 7, ela tem alta pela neurologia com NIH de 1, quer dizer, uma mínima incapacidade. E no dia 9 de janeiro, alta para casa, ainda com NIH de 1. Então, uma senhora de 80 anos que, no dia 3 de janeiro, entra com uma hemiplegia facio-braquial esquerda e recebe alta, deambulando 7 dias depois, após sofrer essa intervenção. E essa aqui é uma tomografia de controle, depois já no consultório, no dia 16 de janeiro, mostrando a lesão isquêmica sequelar. Então, isso mostra 3 momentos diferentes, né? A doente passou pela emergência, passou pela intensiva e passou pelo quarto, sempre numa mesma linha de cuidados para essa enfermidade. Um outro caso mais recente que eu mostro a vocês foi agora de junho, uma mulher jovem, de 42 anos, às 8h50 da entrada hemiplégica. Ela foi vista às 10 da noite sem déficit algum, e às 6 horas da manhã foi encontrada pelos familiares afásica e hemiplégica direita. Ela chega ao hospital
Então, na manhã cedinho, né? O delta-T estimado é de 10h50. A gente conta sempre a última hora que o paciente foi visto bem. Então, às 10 horas da noite, ela foi vista bem e acordou às 6 horas afásica. E chegou ao hospital às 8h50. Então, o delta-T é de 10h50. O NIH, que é aquela escala de capacidade de 16, mostrando realmente um AVC bem mais grave do que o caso anterior que eu mostrei. Com esse delta-T de 10h50, ela estava fora de possibilidade de receber a trombólise química. Essa paciente, então, faz a tomografia, faz a ressonância. A gente vê que na tomografia existe aqui um stop, aqui na setinha verde mostrando um stop na cerebral média esquerda. A ressonância já com uma área de difusão, nessas setas verdes e mais abaixo, mostrando uma alteração já de sinal, mostrando, então, um grande AVC isquêmico em instalação. Como ela estava fora de possibilidade de trombólise química, ela é encaminhada, então, para trombectomia. Aqui, na primeira angiotomografia, mostrando uma oclusão total do segmento médio, da cerebral média esquerda. Aqui, na figura ao meio, o trombo retirado mecanicamente em cima de uma gase. E aqui, na imagem à direita, a angiografia de controle, mostrando o restabelecimento do vaso. Eu vou voltar só para mostrar a vocês que esse vídeo, na entrada, nós pedimos uma hemiplegia maciça à direita, tem uma leve contração. Ou seja, uma mulher de 42 anos nessa situação, e logo após a trombectomia, ainda na sala de recuperação anestésica, ela já consegue erguer a perna. Essa pessoa recebeu alta 12 dias depois desse procedimento, deambulando com auxílio de uma bengala, situação que seria impensável há alguns anos atrás. Bom, por que é importante trazer essas informações para pessoas, médicos não especialistas na área? Uma pesquisa recente, feita em 2006, mostra que o papel do médico generalista, do clínico, é fundamental tanto para o tratamento agudo quanto para a prevenção do AVC. 66% dos pacientes que tinham um AVC desconheciam ter algum fator de risco, a despeito de já terem sofrido um AVC no passado. 48% dos pacientes que tiveram AVC procuram, de início, o seu médico clínico particular, o seu médico clínico de confiança. Somente 22% dos pacientes que tiveram AVC associam o acidente vascular cerebral a um neurologista e procuram esse especialista inicialmente. 71% dos pacientes que tiveram AVC acreditam que o seu médico deve ser o responsável pela prevenção dos eventos secundários. 13% apenas acreditam que o neurologista deva ser o responsável pela prevenção dos eventos secundários. Então, isso mostra claramente que o papel do clínico, do cardiologista, daquele médico que atende o paciente no dia a dia, é fundamental, tanto na orientação inicial frente ao AVC agudo, quanto na orientação de um tratamento preventivo. Então, uma observação que a gente sempre tem na emergência é que muitos pacientes chegam fora de janela terapêutica porque, quando um familiar está tendo AVC, eles primeiro entram em contato com o médico, o clínico assistente, e às vezes a demora nessa tomada de decisão de mandar o paciente inicialmente para a emergência rapidamente faz com que eles cheguem já numa janela de tempo insuficiente para o tratamento. Antigamente, essa era a atitude que nós tínhamos frente ao AVC isquêmico. A gente só ficava descrevendo clínicas, síndromes clínicas as mais variadas possíveis, mas pouco podíamos oferecer, né? Isso mudou bastante, conforme eu mostrei anteriormente.
E, basicamente, isso veio para mudar através desse estudo, que é o estudo NINDS, publicado no New England em 95, em que mostrava que o RTPA, que é o trombolítico feito em até 3 horas naquela época, ele tinha uma capacidade de reverter os déficits e uma incapacidade motora menor naqueles pacientes que receberam o trombolítico versus os pacientes que receberam o placebo. Então, isso aqui são dados do estudo mostrando que os pacientes que receberam o RTPA tinham 39% de chance de terem um NIH de 0 a 1, uma escala de Rankin de 0 a 1, versus 26% dos pacientes que receberam placebo. A escala de modificada de Rankin é uma outra escala de incapacidade, em que, quanto maior a pontuação, pior também o status do paciente. Então, os pacientes que receberam RTPA, em 3 meses, tinham uma chance de uma independência funcional maior do que os pacientes que receberam placebo. Conforme eu falei, o estudo NINDS, ele admitia pacientes com até 3 horas de delta-T. Essa janela de tempo ela foi estendida posteriormente, agora em 2008, até 4 horas e meia. Então, hoje é uma regra. A gente faz trombólise química para todo paciente que se apresenta dentro de 4 horas e meia de início de sintomas. Isso foi demonstrado nesse estudo ECAS. Nesse estudo ECAS, o paciente com 4 horas e meia, o uso do RTPA, que é a alteplase, ele também foi superior ao placebo no que diz respeito à incapacidade motora ao longo de 3 meses. Então, a gente vê que quase 50% dos pacientes que receberam RTPA tinham uma escala de Rankin entre 0 e 1, que mostra independência funcional, superior aos pacientes que receberam placebo. Essa janela de tempo ela tem cada vez mais sido estendida através de estudos bastante detalhistas, mostrando que em casos muito selecionados a gente pode estender essa janela de tempo para além das 4 horas e meia. Então, esse aqui foi o primeiro estudo, o IST, que tentou estender a janela para 6 horas em pacientes selecionados, ainda com benefícios. Mas, mesmo assim, esse é um dado importante que eu quero trazer a vocês. Mesmo que estudos mais modernos digam que a gente pode estender a janela para 6 horas ou até para 9 horas, como eu vou mostrar, mas a cada momento que a gente perde, diminui a chance de uma recuperação funcional melhor. Ou seja, se o paciente chega numa janela de tempo ideal, embora a gente possa estender essa janela para até 6, 9 horas, quanto mais rápido a gente instituir a terapia trombolítica, melhor para o paciente. E essa curva de Kaplan-Meier, ela mostra muito bem isso. Para cada meia hora de atraso no início do tratamento, a gente cai a probabilidade de uma reversão melhor. Então, o ideal é essa ponta aqui, em torno de 5 horas, ou seja, o ideal é que a gente faça, de fato, o trombolítico antes dessas 5 horas, embora a partir de 5 horas ainda também seja seguro em casos selecionados, mas quanto antes, melhor. Por isso que o título da aula é Tempo é Cérebro, porque quanto mais rápido, maior a porcentagem de tecido cerebral que a gente vai salvar com essa terapia. E por que a gente pode, então, estender a janela de tempo? Porque existe um dado fisiopatológico que é o seguinte: após a oclusão de um vaso cerebral, a gente tem um centro necrótico, que você não consegue reverter, mas existe uma grande área que é representada por essa área amarela, que é uma área de penumbra isquêmica, que a gente chama, né? É uma área ávida por fluxo sanguíneo residual, alimentada por colaterais arteriais, é uma área muito sensível a alterações de temperatura, oxigenação, de pressão arterial. Então, é por isso que é importante a gente manter a pressão arterial do indivíduo em níveis normais ou até supranormais, manter um estado de hidratação muito bom para que você preserve essa zona de penumbra isquêmica. Então, quando a gente estende a janela terapêutica, a gente está tentando justamente salvar essa zona amarela, que é a zona de penumbra isquêmica. E quanto mais o tempo vai passando, maior aquela zona de infarto, aquela zona vermelha no centro vai aumentando. Então, é por isso que a gente tem que realmente correr contra o tempo. Então, esse foi o primeiro estudo que utilizou ressonância para estender para além das 6 horas. Então, esse estudo foi o estudo Witness, que eles fizeram até 9 horas de janela terapêutica. E aqui, mais recentemente, o Wake Up Stroke, que
que é o estudo que admite pacientes com até 11 horas de AVC isquêmico. O wake-up stroke, que na verdade é o AVC da madrugada, que acontece durante a madrugada. O paciente já acorda com déficit, que foi exatamente o caso da paciente que eu mostrei para vocês. Então, nesse estudo, o que eles viram é que pacientes selecionados por ressonância, então, aí a gente utiliza não só mais a tomografia, mas a gente utiliza a ressonância para selecionar esses pacientes. Se eles tiverem uma boa indicação, eles podem ainda receber o trombolítico. A janela de tempo para esses indivíduos foi entre 7, a mediana foi de 7 horas, tendo variado de 4 até 9 horas de AVC isquêmico. Mesmo assim, o grupo que utilizou a alteplase, ainda com uma escala de ranking modificada ao final de 3 meses, entre 0 a 1, em torno de 50%, versus em torno de 35% a 40% dos pacientes que receberam placebo. Aqui um outro estudo mostrando o mesmo achado, né? Esse é o estudo Extend. Então, mais uma vez, corroborando que em pacientes selecionados até 9 horas de início de stroke, se você tiver uma boa indicação, você ainda pode oferecer trombólise para esses casos. Uma situação bastante particular e que a gente tem feito lá no CHN é você ajustar a dose da alteplase para algumas situações críticas, né? Que situações críticas seriam essas? Justamente pacientes quase fora de janela, aquele paciente que já chega quase estourando o tempo, pacientes muito idosos, pacientes com casos mais graves no início, ou pacientes com doenças de substância branca, leucarose muito intensa na tomografia ou ressonância. Então, para esses pacientes que têm uma chance maior de hemorragia intracraniana, a gente oferece, então, uma dose um pouco menor de RTPA, a dose padrão é 0,9 mg por quilo de peso. Nesses casos selecionados, a gente usa, então, em torno de 0,6 mg por quilo de peso, numa tentativa de diminuir a chance de hemorragia e, mesmo assim, de oferecer os benefícios do trombolítico. Mas nem sempre a terapia trombolítica é eficaz. Então, o que oferecer? Justamente o que eu mostrei no segundo caso, basicamente, que foi a trombectomia, né? A gente sabe que o trombolítico ele tem um efeito limitado sobre a oclusão de grandes vasos proximais, então, principalmente no T carotídeo e no segmento M1 da artéria cerebral média. O efeito trombolítico é menor quando a gente tem tromboembolismo desses segmentos. Esses são os 5 estudos, todos publicados no New England, que mostram que a trombectomia é uma terapia salvadora, uma terapia segura a ser feita. Todos os estudos mostram um favorecimento da intervenção versus o controle, ou seja, versus você não fazer nada. E são estudos meta-análise mostrando que todos os desfechos são superiores quando você compara os pacientes que foram trombectomizados. Morte, incapacidade motora, risco de sangramento. Todos esses fatores são melhores em pacientes que são trombectomizados versus pacientes que são manuseados apenas clinicamente. É uma terapia tão boa que poucas intervenções médicas têm um NTT tão bom. NTT é o número necessário de pacientes que devem ser tratados para você ter um benefício, né? Então, a gente vê que no Mr. Clean, que foi o primeiro estudo, você precisa tratar 8 indivíduos para que um se beneficie 100% daquela terapia. Isso é muito bom. Embora pareça que não, mas é muito bom. Poucas terapias médicas têm um número tão baixo. O Extend 1A, você precisa apenas de 3 indivíduos para que você tenha um com sucesso na terapia. Geralmente a trombectomia é oferecida até 6 horas, né, de AVC. Essa terapia ela também teve a sua janela de tempo estendida e hoje a gente faz em até 24 horas. Então, é uma situação bastante boa para a gente, porque quando o paciente já chega fora de possibilidade terapêutica de trombólise química, e se ele tiver uma oclusão em algum vaso identificado pela angiotomografia, e pode então ser submetido à trombectomia se ele tiver ainda dentro das 24 horas, o que acontece em quase todos os casos. Então, é uma terapia que veio realmente para nos ajudar muito, né? Então, esse é o estudo DAO, que mostra que você pode estender para até 6 a 24 horas após o stroke, a terapia trombolítica. Aqui vocês veem que a trombectomia, pacientes com escala de ranking entre 0 e 1,
quase mais de 30%, quando comparado 0 e 1, em menos de 10% dos pacientes que fizeram o tratamento controle, que era não fazer nada. Então, extremamente superior aos pacientes do grupo controle. Esse é outro estudo, Diffuse, eles são um pouco mais conservadores e acham que em 6 a 16 horas é a janela ideal, não estende além disso, mostrando, então, em torno de 26% dos pacientes com escala de ranking entre 0 e 1, logo após a terapia, e menos de 10% dos pacientes com controle. Bom, então, qual é a diretriz resumida hoje frente a um paciente com AVC aguda? Trombólise química para todos os pacientes que têm um critério de eleição, se eles tiverem um AVC em até 4 horas e meia. Trombectomia para aqueles pacientes que têm uma oclusão em algum vaso identificado pela angiotomografia, se eles tiverem até 6 horas, né, um T-carotídeo ou M1. A gente pode estender a trombectomia para pacientes com AVC e oclusão até 24 horas, né, segundo alguns estudos, ou até 16 horas, de acordo com outros estudos. Trombectomia para oclusão de N2 e artéria basilar, a gente oferece até 8 horas de intervalo entre o início dos sintomas e a chegada ao hospital. E para pacientes com wake-up stroke ou que tenham AVCs com um tempo maior de 4 horas e meia, a gente, em casos selecionados, oferece, se eles tiverem uma janela de tempo, até 9 horas. Esse aqui, agora eu vou mostrar para vocês o nosso protocolo gerenciado do CHN para atendimento aos pacientes vítimas de AVC isquêmico. Esses são os critérios de inclusão para o RTPA. Maior de 18 anos, diagnóstico clínico de AVC isquêmico, início de sintomas com menos de 4 horas e 30. Se sintomas notados ao acordar, considerar como início o último horário que estava acordado e assintomático, avaliar caso a caso se sintomas forem até 9 horas, com protocolo de imagem específico para a situação, incluindo wake-up stroke. Eu falei para vocês um pouquinho antes. Quarto ponto, ausência de alterações precoces na tomografia de entrada, cometendo mais de 1/3 do território da cerebral média, ou sangramento, claro, que é um critério de exclusão. Aspectos, que é uma medida radiológica, tem que ser maior do que 7. AVC isquêmico pode ser em qualquer território encefálico, cerebelar, ponte, encefálico. E o NIH acima de 4, para que você pegue realmente casos mais significativos, né? Exceto a afasia. Né? A afasia, às vezes, o paciente tem só afasia, ele vai pontuar 2 na escala NIH, mas você ainda oferece trombólise porque o déficit linguístico é extremamente grave. Então, vale a pena você correr o risco e oferecer trombólise para esse paciente, mesmo com uma pontuação baixa nessa situação específica. A gente tem que ter muito cuidado se o NIH for maior do que 22, porque, conforme eu falei, quanto maior a pontuação, maior a gravidade. E quanto maior a gravidade do AVC, maior a extensão da lesão isquêmica e maior a chance de sangramento frente ao trombolítico. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em pacientes muito graves, em pacientes com acima de 80 anos, porque são pacientes de risco para sangrar. Então, nesses casos, como eu falei para vocês, a gente pode, então, lançar uma última dose menor de alteplase, para que, mesmo nessa situação, você possa oferecer o tratamento ideal. Os critérios de exclusão, história conhecida de hemorragia intracraniana, uma malformação arteriovenosa, trauma craniano importante nos últimos 3 meses, uma pressão sustentada maior do que 185 ou de sistólica ou 110 de diastólica. Esse, na verdade, é o nosso grande gargalo. Muitos pacientes chegam hipertensos e a gente não consegue controlar a pressão a níveis inferiores a esse, então esses pacientes estão fora de possibilidade terapêutica de trombólise. Então, a gente tem um tempo muito curto para tentar controlar a pressão, se quisermos fazer essa terapia. A glicose tem que ser menor do que, não pode ser menor do que 50 ou maior do que 400, né, na admissão. Se a tomografia tiver sinais precoces de envolvimento de mais de 1/3 do território da cerebral média na TC inicial ou aspecto menor do que 7, eles também estão fora, porque são pacientes de um risco maior para sangramento. Plaqueta menor que 100.000, terapia com neraparina nas últimas 48 horas, se tiver um PTT elevado. Se ele tiver recebido algum desses novos anticoagulantes nas últimas 48 horas, ele também não pode ser trombolizado. E anticoagulante oral
Marevan, se o NR estiver acima de 1,7, também não pode ser trombolizado. Algumas contraindicações relativas, a gente seleciona caso a caso, por exemplo, a cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias, depende da cirurgia, da condição do doente, punção arterial venosa e síntoma compressivo nos últimos 7 dias. Então, essas aqui são outras contraindicações que, a julgar pelo risco de sangramento, o médico pode decidir ou não pela trombólise. Então, esse é o fluxograma. O paciente chega no tempo zero na emergência. Assim que ele chega, uma série de atores são importantes serem acionados para que a gente tenha o mais rapidamente possível o trombolítico disponível. Então, médico, enfermeiros, farmacêuticos, pessoal do apoio para transporte desse paciente, pessoal do laboratório, todos são muito importantes para que tudo se dê no tempo mais rápido possível. Após a avaliação médica, ele é levado para a tomografia. A tomografia, se ela mostra uma AVC hemorrágica, ele segue um outro fluxo. Se mostra uma ausência de hemorragia e se o paciente é candidato a trombólise, ele então recebe o RTPA. O ideal é que isso ocorra em até 45 minutos após a chegada ao hospital. Se a angiotomografia mostra uma oclusão, ele então também é encaminhado à trombectomia, ou se não, o processo para por aqui. Existe uma lista de cuidados muito importante no pós-trombólise, né, que é basicamente a gente evitar drogas que aumentem o risco de sangramento. Então, ele não pode utilizar nenhum antitrombótico, antiagregante ou heparina nas próximas 24 horas, e uma série de outras situações de cuidados. Esse aqui são as possíveis complicações. Basicamente, a principal complicação é o sangramento, é óbvio, a gente está fazendo uma terapia trombolítica e tem um risco de sangramento, mas em casos selecionados isso pode ser minimizado. Então, em frente ao sangramento, existem algumas ações que devem ser feitas. Basicamente, a gente tem que descontinuar o RTPA, óbvio, uma TC de crânio urgente, colher alguns exames de sangue, fazer crio precipitado ou concentrado de plaquetas e sempre, claro, o suporte de um cirurgião, que às vezes pode ser necessário. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso em que necessitou de intervenção cirúrgica. Todos os bem selecionados podem ser manuseados clinicamente. Termino dizendo que esse processo todo seria impossível sem a cooperação de vários atores, conforme eu falei. Então, aqui, um agradecimento especial a todos os neurologistas que trabalham no CHM e uma parceria indispensável com o pessoal do meio intensivo, mas também com o pessoal da emergência do hospital, pessoal da enfermagem, do apoio, ou seja, tudo cooperando para que a gente trate esses pacientes o mais rapidamente possível. Bom, eu termino me colocando à disposição para a gente discutir aqui alguns aspectos que vocês julguem interessantes e agradecendo mais uma vez, doutor Rosati, a todos os acadêmicos pela oportunidade de participar dessa sessão. Muito obrigado, Marcos Túlio. Eu tive um probleminha aí de conexão, mas acho que foi resolvido. O Marcos Túlio, como vocês viram, Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos, Rosati. Obrigado. Sim, estamos. Então, o Marcos Túlio, além desse brilhantismo todo que está evidente nessa apresentação, ele é uma pessoa muito perseverante, porque ele vem há cerca de 20 anos tentando e conseguindo montar esse tratamento mais apropriado, mais atualizado e preservando o cérebro, preservando o neurônio, com esse conceito de que tempo é cérebro, né? E ele conseguiu implantar esse serviço de forma muito significativa no CHN, né? E realmente é uma referência hoje para isso, né? Além disso, Marcos Túlio, não sei se vocês sabem, ele faz parte de um grupo, esse grupo que ele mostrou, e ele atua também na Fiocruz, entre os grupos no Brasil que tem mais trabalhos publicados no exterior na área de neurologia. Me corrige se eu estiver falando algo errado, mas em torno de 6 trabalhos por ano, muito pouca gente vai ter, né? Então, para nós é um prazer e uma honra muito grande estar com ele aqui
E eu queria deixar aberto aí para perguntas e comentários, ou se o Marcos Túlio quiser fazer também alguma outra complementação. Alguém quer se pronunciar de alguma maneira? Marcos Túlio, então, já que o pessoal ainda está um pouco tímido... Rosati, eu queria falar alguma coisa. Ok. Eu queria perguntar ao Marcos Túlio, o urologista atende muito idoso, geralmente eles vêm por problemas prostáticos e tal. Eles referem o seguinte: durante a noite eu tive uma cefaleia muito grande, e você nota que ele tem uma discreta, até então ele não havia tido nenhum fenômeno neurológico, discreto desvio de comissura labial, um certo esquecimento. Quando é que você suspeita e que há necessidade de encaminhar esse paciente diretamente para uma emergência, para fazer uma avaliação neurológica? Doutor Paulo, bom dia, obrigado. Bom, frente a qualquer suspeita, mesmo que por mais duvidosa que seja, se esse paciente for orientado a procurar imediatamente, as chances dele, se de fato ele estiver sofrendo um AVC, serão muito melhores do que se ele ficar em casa. Então, suspeitou, encaminha. O máximo que vai acontecer é ele chegar lá, ser avaliado por uma equipe, e receber uma tomografia, fazer uma avaliação e voltar para casa com orientação. Mas o mais importante é que realmente ele não perca tempo, né? Isso porque a gente vê constantemente na emergência. Muitos pacientes, às vezes, têm uma parestesia na metade do corpo, por exemplo, e ligam para o seu médico e às vezes não é dada a importância devida, ou então o paciente, eu vou dormir, ver se melhora um pouco, e na verdade, claro que não vai melhorar. E outro dado também importante, muitos desses pacientes eles podem fazer um ataque isquêmico transitório, que dura menos de 1 hora de sintomas, né, como a gente sabe. Os sintomas revertem e o paciente continua em casa sem fazer nada. Esse é um grande perigo, porque tem vários estudos que mostram que os pacientes que sofrem um ataque isquêmico transitório, primeiro que eles são pacientes de risco para terem um AVC, a gente sabe que o ataque isquêmico transitório é um fator de risco para o acidente vascular cerebral. E segundo, porque em torno de 40% desses pacientes fazem um AVC isquêmico nas primeiras 48 horas após o ataque isquêmico transitório. Então, se o paciente com ataque isquêmico transitório for orientado a procurar uma emergência, ele vai receber, vai ser investigado com tomografia, Doppler de carótides, e já vai receber ali a orientação da prevenção secundária, como aspirina, atorvastatina, qualquer outra droga que o médico julgue necessário. Mas o mais importante é que ele seja visto o mais rápido possível, porque, exatamente por isso, mesmo que ele tenha reversão dos sintomas, ele é um paciente de risco para o acidente vascular cerebral e um paciente de alto risco para que isso aconteça nas primeiras 48 horas após o AIT. Então, mesmo que seja um sintoma menor, e na dúvida, encaminhar sempre, né? Eu esqueci de dizer, mas talvez não seja nem necessário dizer a vocês que esse é um dado, esse é um tópico tão importante, porque a gente está falando de uma doença que é a primeira ou segunda causa de morte no nosso meio. O Brasil, assim como os Estados Unidos, o AVC, desde o final dos anos 90, ele figura entre a primeira ou segunda causa de morte, né, entre a nossa população, só perdendo para o infarto agudo do miocárdio, né, em termos de doenças cardiovasculares agudas. Então, é uma situação extremamente importante. Um outro dado relevante é que grande parte dos pacientes que sofrem AVC isquêmico, eles são pacientes candidatos a desenvolverem demência na sua evolução, no seu envelhecimento. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, né, ele também é um fator de risco para demência. E se a gente imagina que as pessoas estão vivendo mais, não têm, infelizmente, a sua hipertensão, o seu diabetes bem controlados, são pacientes que sofrem AVCs, às vezes silenciosos. A gente então pode esperar uma epidemia de demência no futuro se esses pacientes não forem manuseados adequadamente, tanto agudamente quanto preventivamente, secundariamente, né, com uma prevenção secundária. Então, esse tópico do acidente vascular cerebral isquêmico, ele tem diversos desdobramentos que mostram que é um tema extremamente relevante e todos devem participar dessa discussão. Clínicos, cardiologistas, neurologistas, intensivistas.
Rosati? Rosati? Sim, Marcos Ricardo. Túlio, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Marcos Túlio. Ué, não. Marcos, parabéns pelo seu trabalho, né, que eu já venho acompanhando há algum tempo, nas suas outras apresentações. Eu queria saber de você qual é a importância da nutrição enteral que você dá no atendimento a esses pacientes e qual é o delta T limite para iniciar essa nutrição, visto que o cérebro ele é altamente sensível a baixas glicêmicas e a necessidade grande que ele tem de calorias, até para sustentar essa zona de sombra. Você podia me esclarecer, por favor? Excelente pergunta, doutor Ricardo. Quando eu era residente lá na UFRJ, esse foi a primeira pesquisa clínica que eu participei foi exatamente nesse tópico. Era um estudo clínico internacional chamado FOOD. O objetivo do estudo era tentar determinar qual era o melhor momento para você reintroduzir a dieta e qual era a melhor estratégia. Basicamente, o que a gente chega no final da conclusão é que o status nutricional do indivíduo tem um impacto enorme no desfecho final. Então, hoje, o que a gente propõe é alimentar o mais precocemente possível. Se o paciente tiver condições de deglutição por vias aéreas, por via oral, então essa dieta deve ser reintroduzida o mais rapidamente possível, no mesmo dia da internação, ou mais tardar no dia seguinte. Se esse paciente não tem condições de deglutição, a gente então sempre faz uma avaliação junto com o fonoaudiólogo. Se ele não tem condições de deglutição, então uma alimentação enteral é instituída, né? A única coisa é que se o paciente recebeu trombolítico, a gente só pode passar uma sonda nasointeral 24 horas após. Então esse paciente ele fica sem se alimentar por 24 horas e após esse período, então ele é colocado uma sonda nasointeral e alimentado. Mas é um dado realmente muito importante o que o senhor tocou, porque antigamente tinha-se a prerrogativa de deixar esse paciente em jejum por 2, 3, 4 dias, até uma recuperação que demorava a acontecer. Mas hoje em dia isso já caiu por terra e a alimentação deve ser o mais precoce possível. Obrigado, Marcos. Eu queria complementar mais uma coisa, que você me complementasse mais uma coisa. Há necessidade de usar altas doses de antioxidantes junto com essa nutrição enteral, já que nessa isquemia ocorre uma produção enorme de radicais livres? Então, a gente ainda não tem nenhum estudo que mostre que antioxidantes são esses e quais são as doses, doutor Ricardo. Infelizmente, essa é uma área ainda de muita incerteza, né? Vários antioxidantes já foram tentados, né, tanto por via parenteral quanto por via enteral, e até hoje nós não temos essa definição. O que se propõe é uma dieta assim, equilibrada, balanceada, mas não há uma recomendação para quais antioxidantes e que antioxidantes e quais as doses. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bem, enquanto o pessoal está aí querendo, né, imaginando as perguntas, Marcos, você está acompanhando, você é um estudioso desse assunto já há muito tempo. E a gente sabe que o delta T, em relação ao acidente vascular cerebral, ele é pequeno, né? Já foi menor. Então, eu queria saber assim de você, quais são as expectativas? Você acredita que esse delta T, esse tempo de possibilidade de recuperação cerebral, ele vai ficar estático mais ou menos nesse patamar? Ou a tendência é haver uma evolução e que caminhos apontam para essa evolução, que eventuais estudos possam apontar para uma eventual ampliação disso, ou até no sentido da prevenção, visto que a realidade anterior era muito ruim, porque o paciente fazia essa lesão e ficava sequelado para o resto da vida, né, carregando sequelas, às vezes, horríveis, durante anos e anos.
E como ainda é, né? Como ainda é. Então, se há expectativa de ampliação desse delta T ou de medidas mais precoces ou talvez até mesmo preventivas, o que existiria de estudo nessa área? Com relação à extensão da janela, eu acho que a gente já chegou no limite fisiológico do processo mesmo. Mesmo que a gente tenha outra droga, né? Existem outros trombolíticos, além do RTPA, que estão sendo desenvolvidos, né? O alteplase, mesmo que a gente tenha outras drogas, eu acho que a extensão da janela talvez não se dê além disso, porque o problema não é nem a droga, né, em si. O problema é que quando você tem uma obstrução por um tempo maior, tudo que está além daquela obstrução começa a haver uma necrose de liquefação, né, alterações fisiológicas no parênquima cerebral, e quando o fluxo é restabelecido pela cabeça de pressão que gera, justamente aí pela frialdade, né, dos capilares, daquela região, então você pode ter um sangramento por conta disso. Então, eu acredito que em termos de janela estendida, além disso, eu não acredito que a gente vá conseguir muito mais coisa, não. O grande desafio dessa situação é fazer com que os doentes cheguem mais cedo, né? Cheguem mais cedo ao hospital e não percam tempo tentando contactar o seu médico, tentando dormir para ver se melhora, tentando tomar um remédio para baixar a pressão, que é uma coisa extremamente errada que as pessoas às vezes fazem, né? Eles associam o déficit neurológico a um pico hipertensivo e, por conta própria, tomam um medicamento antihipertensivo e só piora a sua situação. Então, isso a gente só consegue com educação da população como um todo, um transporte mais eficiente para o hospital. E aí eu faço aqui uma menção a um grupo lá de Joinville, que eles foram pioneiros no sistema público de saúde de captação de doentes para serem enviados o mais rapidamente possível para o hospital. Um grupo lá de Joinville, que é coordenado pela Carla e pelo Alexandre Moro, que são colegas nossos, eles há mais de 20 anos também, eles têm um projeto junto com a Prefeitura de Joinville, em que todo paciente suspeito de AVC isquêmico, a SAMU busca e leva para um determinado hospital, que é referência na cidade. É claro que isso é uma cidade menor, mais fácil de serem organizados, mas eles mostraram que a chance de sucesso de incapacidade motora menor é extremamente elevada quando você tem esse sistema de captação ativo, né? Então, basicamente, assim, acho que a janela de tempo é essa, não deve mudar, mas a gente tem que fazer com que os pacientes cheguem o mais rapidamente possível, com educação e com acesso maior aos hospitais de referência. Rosati, queria fazer uma pergunta. Sim, Geraldo. Primeiro, cumprimentar o Marcos Túlio pela brilhante apresentação. Segundo, fazer uma pergunta. Ô Marcos, um paciente com história de microembolia cerebral, portador de forame oval patente, você indica o fechamento do forame oval ou mantém esse paciente anticoagulado? Qual é a pergunta nesse caso? Essa é uma pergunta difícil, doutor Geraldo, porque ainda é uma questão de debate. A cada congresso que eu vou, existem correntes contra e a favor do fechamento, né? O que se recomenda hoje? Pacientes jovens que não têm fatores de risco para acidente vascular cerebral, não são hipertensos, não são diabéticos, não são tabagistas, em que você encontra um forame oval patente, se esse forame oval patente estiver associado a um aneurisma de septo interatrial, se for um forame oval patente com um shunt direita e esquerda grande, e se você realmente tem evidências de ser um AVC cardioembólico, ou seja, já teve um evento no passado, você tem evidências da ressonância dele já ter tido outros AVCs em territórios cerebrais diferentes, esse paciente possivelmente é um candidato ao fechamento ou à anticoagulação plena para o resto da vida. Mas é ainda uma área de muita incerteza e de muita discussão, né? Não há ainda um guideline apropriado para generalizar. Você tem que individualizar e avaliar caso a caso. O que é certo é que pacientes idosos, que você encontra o forame oval patente durante uma investigação, esse paciente a gente não indica fechamento, né? Porque provavelmente o AVC, a causa do AVC não foi aquela, né? Você vai ver, às vezes, paciente diabético, às vezes, paciente hipertenso, enfim.
A evidência na imagem não é de um AVC cardioembólico. Então, para a grande maioria dos casos, a gente não faz nada e oferece apenas aspirina ou clopidogrel. Mas em casos selecionados, conforme eu falei, você pode considerar sim, um fechamento em casos muito selecionados. Obrigado. Marcos Túlio, em relação à questão que eu falei da prevenção, você acredita que existe alguma novidade com relação, seja a dieta, ou estilo de vida, ou medicamento, que tenha mudado alguma coisa recentemente com relação à prevenção do acidente vascular cerebral? Que seria, vamos dizer, onde se deveria, além, claro, você enfatizou bem a questão da organização para o atendimento rápido, né? Mas me parece também que a organização para a prevenção seria uma coisa importante. Há alguma coisa que você gostaria de enfatizar? Sobre essa questão dos aspectos nutricionais, tem saído cada vez mais a orientação de que uma dieta dita mediterrânea ela é extremamente interessante, não só para o controle de doença cardiovascular, inclusive também para a prevenção de demência. Exatamente nessa mesma linha de diminuir os eventos isquêmicos cerebrais, né? Então, essa dieta mediterrânea rica em ômega 3, em alimentos com pouca proteína animal, preferindo mais proteínas do peixe, a proteína de carne vermelha. Enfim, tem até um estudo que saiu publicado no Neurology, uns 3, 4 anos atrás, versando exatamente sobre esse tópico, né? Dieta mediterrânea, desfechos cerebrovasculares e risco de demência. Então, essa é uma linha interessante a ser seguida. O senhor que gosta muito dessa parte nutricional, o doutor Ricardo também. Em termos de medicações, a gente não tem nenhuma medicação nova assim, lançada, né? A associação do acetilsalicílico e clopidogrel é uma associação que a gente faz para grande parte dos pacientes, né, por um tempo, geralmente por 3 meses, depois a gente segue com um com o outro. Mas para pacientes de grandes vasos, essa dupla de agregação ela é recomendada hoje em dia, além da atorvastatina, né? Não só para aqueles que têm dislipidemia, mas a atorvastatina como um fator químico para prevenção de processos vasculares futuros. Então, a gente tem hoje a recomendação mais moderna é isso mesmo. Rosati, Enildo, posso fazer uma pergunta? Claro, Enildo. Marcos Túlio, parabéns. Eu fiquei muito feliz em saber que você conseguiu estruturar um serviço desse nível aqui em Niterói. Essa semana mesmo eu tive conversando com meu filho, que faz residência médica de cirurgia vascular, sobre isso, que eu achava que não tinha isso aqui em Niterói. E eu fiquei muito feliz com isso. Agora, eu queria, dentro da prevenção, se você tem alguma experiência com esses um novo estudo que saiu aí, do uso do Xarelto 2,5 mg associado à aspirina na prevenção. Doutor Nildo, bom dia, obrigado pela pergunta. Dia. Então, em alguns casos selecionados, você pode utilizar esses novos antiagregantes plaquetários. A única questão é que esses novos antiagregantes plaquetários, a gente tem visto alguns casos de acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes que esquecem de tomar uma dose desses medicamentos. Assim, uma coisa bastante interessante isso. Então, embora seja uma segurança para esses pacientes, né, o risco de um menor risco de sangramento, mas não é raro a gente ver pacientes que estavam usando Xarelto e pularam uma dose, não tomaram e fizeram a acidente vascular cerebral isquêmico. Então, é uma medicação, principalmente se esses pacientes têm fibrilação atrial, hoje é uma tendência a gente usar esses novos antiagregantes. Geralmente, o que a gente prefere usar para fibrilação atrial e AVC são outras drogas, como o Eliquis, o Pradaxa. O Xarelto ele ficaria como uma segunda ou terceira opção, né, nessa situação. Marcos, eu digo mais para o doente que tem uma placa assintomática de carótida. Então, você usar a baixa dose, 2,5 mg associado à aspirina, se você está com alguma experiência com isso.
Não, nessa situação não. Não temos usado nessa situação ainda não. Muito obrigado. E parabéns. Obrigado. Excelente palestra. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário a respeito do que o Marcos Túlio falou? Então, nesse caso, sim. Exato. Eu só queria aproveitar, estava escutando aqui as perguntas, né? Várias perguntas, e o doutor Marcos Túlio explorou muito bem. Queria aproveitar o momento para agradecer a presença dele e parabenizar pela palestra, pela essa aula para a gente. E, na realidade, o AVC, como ele mesmo falou, é tão prevalente e a rede básica, o generalista, precisa do conhecimento, como ele citou, até mesmo para saber encaminhar, para saber em que momento agir. Isso é algo muito importante. Então, é isso. Muito obrigada, doutor Marco Túlio, e em nome da Associação Médica Fluminense, agradeço a sua presença nesse departamento de clínica médica. Obrigado também a Rosati, que está sempre empenhado em trazer bons palestrantes, bons temas para a nossa associação médica. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutor Zilino. Obrigado. Tem algumas manifestações aqui no chat, né? Então, a Jane Nefá, dizendo que foi excelente, Maria Lúcia Santos, excelente exposição, Túlio, parabéns. Agnaldo Zagni também, te parabenizando. Ivan Schumann, parabéns pela apresentação. Então, eu penso que isso foi um excelente momento aqui, né, do nosso departamento de clínica médica, quando nós pudemos ter uma atualização brilhante desse assunto, com uma pessoa que realmente vem estudando e trabalhando e implantando um serviço, fazendo isso tudo, um trabalho de Sísifo realmente para conseguir ter feito isso, né? Muito obrigado, Marcos Túlio. Esperamos contar com você e com pessoas do seu serviço aqui em outras ocasiões, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, doutor, pelo convite. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a todos mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Obrigado, Zé Helena. Obrigado a todos.